Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre uma passagem histórica que é, que é um marco na história quando a gente se diz revelar, né, dentro de um período de tempo o lado individual, né, de- dos países frente à necessidade competitiva de modernizar, né? Então todas as etapas de modernidade são tensionadas e sofrem uma indexação histórica que comprime para conseguir ser passado adiante, né? E aí, bom, hoje a gente vai falar da Guerra dos Sete Anos, né? E toda essas dimensões das bases modernas dos seres humanos são reveladas pelo desimpulso que se desencadeia o crescimento dos vários ensinamentos de relações com a natureza. Na verdade, tudo que a gente tem é um desmande de natureza pela adequação de regências lógicas, né? Existe um trabalho de relação do homem com a natureza que já há séculos acontece e nessa desimprime compromisso de razões, a gente sempre busca o elogio, o dado lógico que tendencia a gente a continuar afetuado, porque a gente reage com o benefício do elogio, do sabor, da tendência de sobreviver com essa positividade. Né? Então isso é natureza, isso é evolução e isso é desacordo de necessitar contar, de necessitar historificar com esses dados em conta de saber, de arcar com isso, né? Então todos esses desimpulsos entre as sociedades crescendo, né? Não é só a inteligência do homem que cresce, mas a maneira como ele atende à sua vida e se ressente sobre a associação, né? Sobre a associação dos indivíduos, né? E aí sempre evoluindo com atenção, com essas bases de ver e comparar os seres, as intenções, as vontades, os impulsos, tudo isso trouxe para nós as várias discussões acadêmicas, os vários seres que desentendem sacrificar por entendimento de reações motivacionadas pela indústria de entendimentos de realizações, de passagens de relações com essas bases de buscar algarismos disso. O que são algarismos disso? São afinações sugestionadas. Alguém que faz muito uma coisa, ele fica algarismitificado, ou seja, organizado com transdução lógica de energia na forma de dado de contas. E aí a gente consegue pagar as contas. Por quê? Porque objetivadamente nós, na modernidade das transformações e reuniões de nós mesmos, nós viemos sacrificando muitas possibilidades para desenvolver o filtro que desinfiltra uma só razão, né? Vejam só o poder capital, né? A transdução do valor que admite qualquer um de nós pagar. Isso é sensação,
Isso é estratégia de deixar cada um buscar a sensação que lhe prestigia atender vontades, que desencontra a partir da tendência de ser vencer a coragem de mentir e sacrificar-se para poder viver na verdade, né? Isso tem sido um desafio para todos nós, né? Não é à toa que é, essas considerações às vezes desarranjam muitas confusões por aí. Só que a confusão ela é uma coisa que a gente tendenciosamente busca se envolver para gerar profissionais e gerenciar os valores que esses profissionais vão arcar para que a gente desfrute da segurança, da estratégia, da concentração de um homem em função disso. Porque se isso vem a ser um problema, se isso guerreia contra nós, contra a nossa sobrevivência em comunidade, faz sentido a gente ter um general que desmande uma batalha, uma luta, um exército contra essa demanda, né? E aí a gente vai estudar uma delas que é registrada nesse lado moderno, na história moderna. É a Guerra dos 7 Anos. E nessa fase, a população ela está buscando melhor resoluções individuais, né? Melhores nos direitos, nas buscas por divisões para que todos se encontrem no juízo dos ajustes possíveis, né? Nem que seja por luta, a gente está buscando ajustes na modernidade. Passado a revolução agrícola, a revolução industrial acontecendo, a gente começa a entender que dá para ser virtuoso a partir da justiça, a justificação da comunidade, da sociedade. Tá, então vamos lá e vamos desenvolver um pouco de sabedoria durante esse instante que a gente vai desconcentrar nossa atenção em função de saber sobre o que cientificamente esse dado histórico, esse período no tempo, tem a nos dizer sobre a história moderna, né? Então, quando a gente vê esse apontamento de título, a gente precisa de gerar, né, algumas formas de picar dados, né? Então, vamos dizer que a gente vai pegar emprestado uma picareta e essa sinapse que desentrega para nós um título, né? Ou seja, esse acendedor de sinapse, de neurônios, o que a gente precisa de fazer com ele? A gente tem que vegetacionar a nossa concentração para fazer desmontes de atualização desse complexo de dados, né? É como se a gente pegasse uma cenoura, né, e fosse preparar uma receita com a cenoura, né? Então a gente vai fazer desmonte dessa substância para que ela nos revele dados que vão nos dizer além, né? Então, um título ele busca condensar um além, né? Então, dependendo da pessoa que abrir essa porta, né,
ela vai enxergar o além que lhe cabe entrar, né? Que lhe cabe se envolver nessa entrada de dados lógicos que desinsere a concentração para esse fluxo, né? Guerra dos 7 anos. E aqui, de cara, eu consigo ver que aqui a gente consegue fazer um gerar. Eu não falei no começo do vídeo que a gente entra em guerra, a sociedade precisa de entrar em guerra, precisa de general e de pessoas para lutar contra coisas que estão acontecendo na sociedade, fenômenos que são contra a vontade de viver, né? Então a guerra faz com que a gente vire a ponta, né? Digamos que a gente está construindo uma sociedade. Vamos refletir agora. E essa sociedade ela está sendo construída pelas relações do homem, né? Sociedade construída pelas relações dos homens. Relacionamentos. Então, como que é a construção? A construção, quando a gente não tem certeza do que está adiante, né? Do que a gente quer construir, a gente vai construindo aos poucos, né? E aí o que acontece? Quando todo mundo tá bem, a gente vai continuando construindo. Quando chega aqui, ó, e aqui aparece um tanto de pessoas que não tá bem, e aparece umas que querem alguma coisa e outras que querem outra, X e Y. Isso aqui na sociedade gera guerra. Guerra entre dois lados, né? Um quer virar para cá, outro quer virar para cá. E aí o que acontece? A gente tem essas guerras o tempo todo. A sociedade, ela se dividiu, ela tem se dividido no sentido da descontração regionais, né? De regionais até a gente ter as capitais, que são os núcleos das dimensões de valores de um território, né? É o processo expansivo, ele ainda acontece. E aí nessa expansão a gente tem várias cordas que desacordam essa logia de construir a sociedade, né? Construir, mas não é construir é construir a adequação social, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum, né? O preconceito. A gente tem preconceitos de várias classes e quando a gente tem preconceito, ele é um formador de relevância, de guerra. Então, o preconceito gera guerra, né? E aí a gente tem um batalhão, um general, a gente erga um general. Por quê? O preconceito não é bom, mas existem lados dessas outras setas que afirmam que o preconceito é essencial, principalmente da equipe da saúde, porque o preconceito ele é uma unidade importante do sistema imune de um indivíduo, né? Ela pressente um gasto de energia alto em função de adequar, né? E aí tem problemas, sim, né? Existem problemas e até por isso a guerra acontece por isso. A gente tem outras coisas que geram guerra, são blocos de desconter entendimento, né? O preconceito,
a liberdade de expressão, liberdade. Então, todos esses questionamentos são pontos que descobrem vários sentidos. E como a gente falou que a gente quer um sentido mais previsível para a sociedade, para todas as pessoas se associarem, como é o sentido da nota, né? É o sacrifício que dispõe a habilidade de conversão de todos os valores possíveis para que eles possam ser libertos pelo poder de compra que as pessoas adquirem, né? Graças a essa contração. É claro que existem várias guerras por isso, e principalmente por esse lado, o capital. Eu não sou a favor do capitalismo da forma que é. Eu sou a favor de uma dinâmica mais complexa, colocando a sociedade de um modo mais igual para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de heranças, famílias, os sistemas de sociedade ele se torna muito complexo para as pessoas que vão nascer, assim como nós nascemos, né? E aí a gente não tem soluções bastante acolhidas por essas pessoas dentro desses eventos por conta das possibilidades, né? Uma pessoa que nasce numa família com poderes X, ela pode despoder muito mais coisas do que uma família que nasce numa outra condição, você entende? Então esse dado de despoder mexe muito com todos os seres vivos, principalmente aqueles que não têm o poder superior de despoder uma variação maior. Então, até por isso eu acho muita ignorância na nossa construção, né? E aí a guerra, a gente tem essa resolução. Agora, vamos entender essa questão dos anos, né? Um ano, por que a gente... O ano, né? Por que a gente fala ano? Ano é uma unidade de medida de tempo. Porque o tempo ele não existe. O tempo só existe quando a gente compara. Vão entender isso. O tempo só existe quando competimos, né? Quando a gente compara, a gente compete uns com os outros para desarranjar tempo a partir da comparação que a gente faz, né? Então, então esse ano ele é uma unidade de medida de tempo. O tempo, ele para nós ele é uma volta, né? É uma volta. Por que é uma volta o tempo? Porque a gente tem a instalação do tempo em um instrumento de medida. Instrumento de medida. E aí essa medida, ela é uma configuração de resolução social que generaliza caber para todos, né? Para todos poderem, né? Então vamos colocar aqui, ó, tempo. Tempo gera muita briga também, gera muita guerra. Assim como o dinheiro que a gente falou, né? O tempo, ele prende as pessoas principalmente no dado da consideração, né? Então nesse instrumento de medida, que é por voltas, a gente tem
o dia e a noite. Outra coisa que gera muita guerra, dia e noite, tempo, né? E aí, se a gente for pegar um pedaço de tempo, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar um pedaço de tempo. Ou eu pego assim, ou eu pego assim, né? Ou eu pego assim, né? E o que que a gente entende nesses pedaços aqui, ó? Eles formam para nós símbolos de pedaços, né? Então, esses símbolos de pedaços de uma circunferência nos levam a instalar números. Pronto. Agora a gente tem os números aqui, ó. 1, 2 e subsequentemente a gente consegue fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? A gente tem os números. E aí a gente tem o número 7, né? O 7. Olha só o 7. O que que o 7 tem, né? O 7 tem um símbolo bacana, né? Vamos pegar o símbolo 7 então. A gente está só na primeira parte, né? Aqui, ó. 7, 7, 7, 7, 7, 7, né? Eu poderia fazer melhor, né? Peraí. Continuar pra cá. 7, 7. Bom, e aqui o que que vocês veem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Então aqui eu tenho 6 setes ligados por um núcleo, né? Um descontraunitário, né? Então eu consigo unir sets, né? E aí, ó, esses sets unidos, eles revelam para nós uma contração de tempo, né? A gente tem a Guerra dos 7 Anos, o Gerar dos 7 Anos. E aí eu tenho várias informações subliminares, ou seja, subjetivas. Depende do olhar, da sensibilidade, da porta sensitiva que liga. Então a gente sempre tem uma porta sensitiva que liga os números em uma descontração, né? A gente tem essas portas e os números, eles interconectados, eles se dizem afinados ou afinadores. Então eu consigo até mesmo transduzir o número para a palavra, né? Então uma palavra pode me dar uma forma assim, ó. Palavras fazem efeitos. Palavras fazem efeitos nas circunferências descontraídas, né? Descontadas, desafinadas em números de atenção.
O que são números de atenção? Aí que vem a chave do gato. Números de atenção são esses aqui, ó. Maiores, tá? Então, esses são os números de atenção. Sim, são esses sets aqui, ó. Sets de forca, sets de sistema, set, ok? E são esses sets que mostram para nós a notação que desescala um ser na prestação de ser visível nenhum dado campo, né? Nenhum dado objetivo. Né? Vamos supor que agora a gente vai numa loja X. E essa loja X é a loja... A gente vai para a loja 51. Essa loja é a loja mais importante da região. E aí, o que acontece? Ela é muito vigiada por estudantes de séculos. O que séculos representa? Colher dados, né? Então, os estudantes que investigam essa loja 51, né? Eles têm tabelas, né? E essas tabelas são indicativas de notações científicas. Essas notações mesmos. Então a gente tem um set de notações em área. E aí, dependendo da primeira anotação que você faz, o estudante há séculos, ele já pretende saber o percurso, porque ele desescala ritmo. E ritmo tem as suas palavras mágicas, ok? Então isso são performances de espaço, né? A gente tem uma inteligência que sobre um lote, né? Uma plantação, a secularização de se envolver pelas informações das notações, né? Que desescalam aqui, ó. E aí, dependendo de como que é a forma aqui, a gente vai ter 4, né? 4 lados. Só que a geometria do olhar pode instalar mais lados. Então a gente tem as faces rodantes, né? E aí dessas notas a gente pode separar 4 para as paredes. Sabe como que a gente separa a nota para a parede? A gente instala figuras notáveis. Então, por exemplo, porta é uma figura notável. Então, porta, dólar. Então, você tem um dó na porta. Então, a parede de porta geralmente é um dó. E aí, você tem uma janela. E a janela, a porta ela pode ser dó e lá. A janela pode ser lá, ré, lá. Então, ela tem uma tendência de ser lá. Só que quando a pessoa chega na janela, ela se torna ré. Entende como que acontece essa adequação cerebelar? Que a gente até mesmo citou aqui, ó, neuronal, por picareta
de atrações, enigmatizações dos trabalhos que os homens artificializaram por desenvolver complementos nas atividades. Por exemplo, se a gente quer gerenciar uma cenoura, a gente precisa de faca, precisa de água, precisa de domínio de operação e saber as partes aproveitáveis e como que vai ser o corte, e assim a gente pode desescalar um tanto de notas para gerar até mesmo matrizes de saber nessas visões. Bom, e a gente não está falando de história moderna? Então, essa é a modernidade dos filósofos. Né? Essa é a modernidade dos engenheiros sociais. É claro que a gente não tem isso bem claro assim, né? A gente geralmente tem isso pelos escombros dos sentidos. Por quê? A gente tem várias cetações. A gente tem várias ceitações, né? Então, o catolicismo antes era o dominante, era o núcleo e ainda continua sendo. Só que esse núcleo ele está sendo desescondido pelas novas anotações que vêm surgindo por generalizações e guerras desses 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 vetores aqui, ó, que acontecem na confluência de encontrar esses vestígios aqui, ó, preconceito, liberdade, capital, tempo, tudo isso desaponta sentido general para guerras, para gerar resoluções novas. E aí assim a gente vai tentando desconter sabedoria para fechar fronteiras, né? Acabar com as fronteiras entre nós. Vamos lá, então, voltando para o entendimento da Guerra dos 7 Anos. Agora, com base na resolução científica. Guerra dos 7 Anos foi o período de 1756 a 1776. 1763. Foi um conflito ocorrido entre a Inglaterra e França por terras na América do Norte e no continente asiático. Então nós vamos ter a Inglaterra versus França. Por terras na América do Norte e no continente asiático. Terras na América do Norte e continente asiático. América do Norte e Estados Unidos, né? Vamos pegar aqui maps. Estados Unidos, Canadá. Envolveu também a Prússia, Áustria, Portugal e Espanha. E aí vamos pôr a janelinha aqui. Prússia, Áustria, Portugal e Espanha.
países já bem consolidados nas navegações, né? Vamos ver aqui. Prússia. A Prússia fica aqui. Será que eu digitei certo? Prússia. Prússia. Ah, não. Então é mais ou menos aqui, né? Não. Hamburgo, Alemanha. Não sei porque que veio pra Alemanha aqui. Tá, vamos ver. Áustria, Prússia, Portugal e Espanha. Aqui. Prússia. Prússia, derivado antigo. Reino da Prússia, Prússia Oriental. Ah, é Alemanha. Foi um estado alemão localizado na maior parte da planície do norte da Europa, ocupando também as regiões sul do leste. Formou o Império Alemão quando uniu os estados alemães. Foi dissolvido por um decreto de emergência. O governo prussiano ao chanceler alemão Franz von Papen. Reino da Prússia. Então ela tá bem perto da Alemanha ali. E a Áustria. Tá, vamos voltar aqui. A guerra se espalhou por 3 continentes e foi travada tanto na Europa quanto na América e Ásia. Por isso é considerado como o primeiro conflito mundial. Como consequência desta guerra, a França perde seus territórios coloniais, a Prússia emerge como potência europeia e a Inglaterra, vencedora do conflito, torna-se o país mais poderoso do mundo. Então você vê o quanto uma guerra concebe o desenvolvimento de um país, né? Poder é desenvolvimento também. E se a gente for pegar e ver a Inglaterra, ela é um país bem desenvolvido. Então vamos entender aqui. Quando dessa guerra, a França perde seus territórios coloniais, a Prússia emerge como uma potência europeia e a Inglaterra vence. Países envolvidos na guerra. Aqui, ó. Países envolvidos. Havia 2 frentes principais de guerra. A primeira frente na Europa entre a Prússia e a Áustria. Prússia e Áustria. Frente, né? Frente. Havia 2 frentes principais de guerra. A primeira frente na Europa
Essas duas nações ainda não tinham resolvido suas diferenças territoriais após a Guerra da Sucessão Austríaca e voltaram a se enfrentar. Na Europa. A segunda frente, deixa eu só ver aqui. O que é frente? Parte anterior de qualquer coisa, fileira avançada de um exército. Deve ser isso aqui, ó. Frontaria fechada de um edifício, vista de presença. Parece que é isso. A segunda frente do conflito aconteceu na América e na Índia. Está relacionado à rivalidade colonial entre a Grã-Bretanha, França e Espanha. Grã-Bretanha, França e Espanha. América e na Índia. Nessa época não tinha comunicação forte como a gente tem hoje. Então as coisas eram bem diferentes. Né? A compreensão, né? A técnica de compreender e comunicar e processar esses dados sobre as tendências do país, a geopolítica, era diferente, né? Desde 1754, a França e a Inglaterra se enfrentavam na América pelo controle do Vale de Ohio, e nesta ocasião os franceses foram apoiados por várias tribos indígenas contra os ingleses. Desde 1754, França e Inglaterra se enfrentavam na América pelo controle do Vale de Ohio. 1754. França versus Inglaterra por Ohio. Vale do Ohio. O Rio. E nesta ocasião, os franceses foram apoiados por várias tribos indígenas contra os ingleses. Apoiados por tribos indígenas. Por sua parte, a Espanha apoiava a França, enquanto Portugal mantinha-se neutro. Espanha apoia França e Portugal neutro. Até então, né? Mantinha-se neutro. Os espanhóis aproveitam para atacar e ocupar a colônia do Sacramento, na América do Sul, que na época pertencia aos portugueses. Vamos dar uma olhada nesse infográfico aqui. Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763. Maio de 1757, Batalha de Praga. Junho, ocupação francesa e Hanover. Janeiro de 1760, franceses são derrotados na Índia. Outubro, morte de Jorge II. Já em fevereiro de 63, após 3 anos,
Ao fim da guerra, assinatura do Tratado de Hubertsburgo. Ah, eu pulei, né? Começa aqui, ó. Agosto e outubro de 56. Início da guerra. Frederico II invade a Saxônia. Em janeiro de 57, Sacro Império declara guerra à Prússia. Frederico II. Deve ser o rei da Inglaterra. Deixa eu ver aqui. Quem que é? Frederico II. Reino da Prússia. Então é o rei da Prússia. Derrota dos franceses de novo, 58, 59, nova derrota sofrida pelos franceses, derrota dos austríacos, assinatura do Tratado de São Petersburgo. Isso aqui deve ser importante, né, o tratado. Agora vamos ver aqui quais foram as causas para essa guerra, né? A gente já prevê que é influência, poder de terras, colonização. A Guerra dos 7 Anos ocorreu por causa das disputas territoriais na América, como na Europa. Então, causas: disputas territoriais na América como na Europa. No continente americano lutaram Inglaterra, França e Espanha. Na Europa, estes mesmos países, mais Áustria, Prússia, Império Sueco, Império Russo e Espanha. França e Inglaterra queriam aumentar suas possessões na América. Como não havia fronteiras definidas, os atritos eram constantes. Por seu lado, a França queria garantir sua hegemonia no continente europeu. Algo que sempre deixava a Inglaterra inquieta, pois uma França forte significava uma Inglaterra fraca. A contenda começa em agosto de 1756, quando o rei Frederico II da Prússia invade e derrota a Saxônia. Em resposta, em janeiro de 1757, o Sacro Império Romano Germânico, liderado pela imperatriz Maria Teresa de Habsburgo, declara guerra à Prússia. Então, vamos lá. Em 1756, o Fred II da Prússia acaba com a Saxônia. Em resposta, em janeiro de 1757, o Sacro Império Romano Germânico, 1757, o Sacro Império Romano Germânico, liderado pela imperatriz, declara guerra por Império Germânico, declara guerra à Prússia.
No Caribe ocorrem batalhas navais entre a Marinha Real Inglesa, a Marinha Real Inglesa contra a espanhola e francesa. No Caribe. Marinha Real Inglesa contra Espanha e França. E França. Enquanto isso, na América do Norte, franceses perdiam o Quebec e sofriam uma derrota na região dos Grandes Lagos para os ingleses. Né? França perde o Quebec para os ingleses. Houve intensas batalhas nas regiões fronteiriças entre a Prússia e a Áustria, como a Silésia, Boêmia e Saxônia. Tá vendo? Tá bem condensado. Mas não tem problema. É isso mesmo. Vamos então para o fim. Fim é sinônimo de consequências, né? Para essas ocasiões contextuais. A França foi a grande derrotada na Guerra dos 7 Anos e a Inglaterra a vencedora incontestável. França, grande derrota. Inglaterra vitoriosa. Na Europa também, a Prússia se fortalece como um poderoso estado frente à Áustria. Então a Prússia aqui na Europa. Se fortalece como um poder-estado frente à Áustria. Prússia fortalece frente. Tá vendo? Esse frente aqui é comparado, né? Comparado. Frente é comparado. É o estado frente à Áustria. Comparado à Áustria. Tá vendo o jogo de comparações que acontece? Então sempre tem essa questão de descontrair a partir da comparação. Então existe essa subjetividade dos povos, da sociedade, essa subjetividade social. É um fenômeno que acontece e que busca tendências estatísticas, ou seja, direita, esquerda, para desafios escalares. Porque entende-se que a porta ela é uma notação, né? Você tem esse eixo aqui, ó, de desimportar. Uma das 7 notas, ela é uma porta. Olha aqui, ó. Tá vendo os P's? P's de portas. Porta. De desimportar, ó, as notações. Então, se aqui é dó, se a gente tem um dó aqui, ó, aqui a gente pode ter um ré
Então, dependendo da onde que a porta está instalada, a gente começa a contar, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que ela pode começar daqui, pode é como se fosse uma combinatória, um arranjo circular, que a gente precisa de diminuir um, né? A fórmula é assim, ó, arranjo circular é n fatorial sobre n que p menos n menos um. Não, acho que é assim, dividido por n fatorial menos um. Deixa eu lembrar aqui. Arranjo circular. Acho que tem aqui, ó. Uai, cadê a forma? Aqui, ó, n menos 1. Ah, é fatorial de n menos 1. Então eu errei. É fatorial de n menos 1. N menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial. Seu arranjo circular. Agora voltando pro assunto, né? Cadê? Aqui. Nós estamos no fim. Fortalece como poderoso Estado da Áustria. 2 tratados puseram fim ao conflito em 1763. O Tratado de Paris e o de Hubertusburgo. Aqui, ó. Tratado de Paris e Tratado de Rubensburgo. O Tratado de Paris determinou a organização territorial da América do Norte Central entre França, Inglaterra e Espanha. Então vamos ver esses tratados aqui, ó, que eles influenciam muito nossas resoluções de tratar as coisas hoje em dia, né? Tratado de Paris. O que aconteceu? Organização Territorial da América do Norte. E Central. Então, na França eles decidiram isso. Entre França, Inglaterra e Espanha. França. França cede o Canadá e parte das Antilhas aos ingleses. Canadá, no, país chique para jamais, né? O Canadá. Canadá e as Antilhas. Antilhas para os ingleses. Isso é bom porque os ingleses podem ir lá, né? À vontade. Por sua vez, os ingleses devolvem à França as ilhas Martinicas. Ilhas de Martinica e Guadalupe. Então, Inglaterra devolve
Ilhas de Martinica e Guadalupe. Vamos ver aqui. Ilhas de Martinica. Olha só. Foi devolvida para a França. Essa ilha aqui. Vamos ver os nomes aqui. Martinica, Le Robert, Grossmorne, La Trinité, Sainte Maria. Ah, que legal. Não, coisa chique, hein? Vamos ver onde que tá essa ilha. Então se situa bem aqui, ó. Olha que legal. E ilha de Guadalupe. Vai ver, deve estar próximo aí. Ilha de Guadalupe, não achou? Los Angeles, Guadalupe. Vamos ver se é isso aqui, ó. E Guadalupe. No Caribe, as ilhas de São Vicente, Tobago e Dominica passam a ser colônias inglesas, enquanto os franceses ficam com Santa Lúcia. Ilha de São Vicente, Tobago e Dominica. Inglaterra. Deixa eu ver aqui. Fica no Caribe. Com as ilhas do Caribe. Ilhas caribenhas. São Vicente, Tobago e Dominica. Tobago e Dominica. Vamos ver se a gente acha aqui. Ilhas caribenhas. Antígua, Ilha de São Martinho. Caio, Coco, Ilhota. Não é muitas, né? Ilhas caribenhas. São Vicente, Tobago e Dominica. Elas estão bem próximas umas da outra. Praia São Felipe. Cabo Verde. Ah, parece que tá no lugar. Cuba. Vamos ver aqui. Tá. No Caribe, as ilhas São Vicente, Tobago e Dominica passam a ser colônias inglesas, enquanto os franceses ficam com Santa Lúcia. Os franceses cedem o território da Louisiana à Espanha. A Espanha entrega a Flórida para os ingleses e, em troca, recebe destes a ilha de Cuba.
Espanha devolve a colônia do Sacramento e a ilha de São Gabriel, ambas no atual Uruguai, aos portugueses. A gente está esquecendo de refletir sobre isso, né? Essa tal da... Vamos pensar aqui, ó. Como que é isso, ó? Entrega de terras em 1763. Se hoje isso já é assim uma coisa difícil, imagina nessa época, né? Como que será que é isso, né? Ó, você vai ficar com eu determino porque eu ganhei a guerra que você vai ficar com essas terras, isso e aquilo nesse tratado, né? Então, vai ver, deve ser isso, né? Deve ser que as pessoas, os generais, se reúnem, né? E fazem averiguações conciliadas pelo ajuste de poder das forças de batalhas considerado no campo das guerras, no campo de guerra. Então deve ser assim que acontece. Deve ter um peso enorme esse tal de luta, né? Espanha devolve a colônia do Sacramento à ilha de São Gabriel, ambas na atual Uruguai, aos portugueses. Já pelo Tratado de Rubensburgo, a Áustria reconhecia a soberania da Prússia sobre regiões conquistadas anteriormente. O Tratado de Rubensburgo, a Áustria reconhecia a soberania da Prússia sobre regiões conquistadas anteriormente. Então, aquilo que aconteceu com a Prússia volta ao anteriormente. Aqui a gente tem uma palhinha sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos ler. Independência dos Estados Unidos. A Inglaterra saiu vencedora do conflito, mas enfrentou uma grave crise financeira. Por este motivo, intensifica os impostos sobre as 13 colônias a fim de cobrir os gastos gerados pela batalha na América. Olha só, então esse aqui é um marco também para a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Estados Unidos, Inglaterra aumenta impostos. A fim de cobrir os gastos pelas batalhas. A participação nas batalhas e a rejeição a novas taxas, contudo, fortalecem a formação militar e a consciência política das colônias e aí a gente tem a modernidade, a consciência política. Consciência política. Fortalece. É algo que a gente não vê tanto, né? Que passam a lutar contra as leis inglesas e articulam um movimento que culmina na independência dos Estados Unidos. Então, provavelmente o tema no próximo vídeo aqui no canal sobre esses pontos da história moderna vai ser a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Então aqui a gente já tem um insight, que é uma reação da Inglaterra. Bom,
Então, nesse vídeo, a gente buscou, né, nos render à concentração dessas, desses assuntos que academicamente buscam mostrar para nós esse compilado, essa parte da integralização das regências dos seres sobre essas procuras de repartições, de divisões, de ajustamentos sobre esse lado da formação social, que até hoje é revolucionada, né? De vez em quando uma nação convulsiona a buscar, né, formações de exércitos para tratar com outros países de poderes e essas questões geopolíticas, né? Então, isso aí fica para a gente saber um pouco, né? Um abraço para vocês, então, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!